1 Samuel, capítulo número 21. 21? 21. Capítulo 21. Oi, quem vai arrastar o pinguim pra vir? Agora já formou. Ele ia vir, só que como eu previsto na hora era umas 6 e pouco. Deus desculpa, esfarrapado. Previsto. Chegou iFood na casa dele. É imprevisto, passa do lado do samba. Eu chamei ele, só que semana que vem vem. Que nem esse cabelo no carro. Convocou o Bacu que tô pra barragem, imagina. Fazer o cu na barragem. Não, Bacu. Quem achou, diga Abacuque! Quem não diz é sofonias. Safanias. Amém. A palavra do Senhor diz assim, ó. Depois a gente vai ler lá Jeremias 18, se já quiser deixar marcado aí. Falou? Versão 21 o quê? 21, versículo 1. Isso. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, em Nob. Aimeleque tremia de medo. Quando se encontrou com ele, perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre suas instruções. Eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, poderão comê-lo. Davi respondeu: certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote que lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali, naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. Presta atenção agora, ó, que legal. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor. Dê-me essa espada. Amém? Vamos lá, Jeremias. Jeremias, livro do Breno. Porque Jeremias era chamado de profeta chorão. O Breno só chora. Assim. Ai, zoar na ausência é a melhor coisa que eles fazem, né? Tô pensando que o cara tem direito de defesa. Jeremias o quê? 18. Capítulo 18, versículo 1. Jeremias o quê? 18. Que aflição. 18. Versículo 1. Amém? Amém. Essa é a palavra que veio em Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos e ele o refez. Diga, refez. Refez. Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Amém? Pronto. Pronto, final. Quem sabe o tema de hoje aí, hein? Recomeço, né? Porque nós estamos recomeçando mais uma vez, né? Mais um ano na presença dele. E se Deus quiser, nós vamos ganhar muitas almas para o Senhor esse ano. Nós vamos
trazer várias pessoas para que possam conhecer a verdade é Jesus Cristo. E nós vamos levar essas pessoas a amar Jesus de uma forma bem louca, amém? Amém? Por meio do Espírito Santo. E eu sei que recomeçar não é fácil. Se começar é difícil, imagina recomeçar. Você tem uma prova marcada para daqui 15 dias. Você vai começar a estudar hoje ou um dia antes? Fala a verdade. Daqui 15 dias. Fala a verdade. Você começa a estudar hoje ou tem uns colegas meus na facu que sério mesmo. Eles não estudavam, era nada pra prova, cara. Aí chegava. Passou? Teve alguns que passaram, né? O cara não estuda pra faculdade de direito, eu vou estudar pra uma prova normal. Aí, tipo assim, o cara não estudava, chegava na sala, dormia. Aí na viagem de Divinópolis para Itaúna, faltando 10 minutos para encostar o ônibus no estacionamento, deixa eu dar uma olhada aqui. Dá uma olhada aqui. Então é isso mesmo, vambora. E os outros doidos lá, né, despedaçando de estudar o semestre inteiro. Mas por que eu tô falando isso? Por quê? Porque existem pessoas que têm mais dificuldade para começar algo do que outras pessoas. Mas não é fácil para ninguém começar. Eu quero, quero ganhar massa muscular. O que eu tenho que fazer? Tenho que começar a academia. Mas, até põe peso, levanta peso. Melhor deixar quieto. Por quê? Porque nós, o ser humano, ele gosta da zona de conforto. Por quê? O próprio nome diz, você já está confortável ali. Você não precisa fazer muito esforço. Você não precisa sair. Você não precisa correr atrás. Você não precisa... Por isso que... somente quando nós passamos por tribulação, muitas vezes é quando nós prestamos atenção no que Deus quer falar com a gente. Porque quando nós estamos na bonança, quando nós estamos tranquilos, quando está tudo indo bem, quando está tudo de vento a popa, na felicidade, nós esquecemos daquele que nos criou, nós esquecemos daquele que tem nos dado a provisão de viver dia após dia. Mas quando nós passamos por dificuldade, é quando nós lembramos daquele que nunca nos deixou. Por quê? Porque o ser humano tem a tendência de dar valor quando ele perde, ou quando ele sofre, ou quando ele chora. Então, quando o Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, Ele está dizendo assim, o bom ânimo de vocês sou eu. Porque Jesus é as boas novas. Ele é o bom ânimo, Ele é o Evangelho, Ele é a boa notícia. Então, quando eu estou passando por dificuldade, quando eu estou passando por essa tribulação, no mundo tereis aflições, quando eu estou aflito, o bom ânimo vem. Quem é o bom ânimo? Jesus Cristo, nosso Salvador. O bom ânimo sempre estará ali. Eu amo uma passagem que diz que os discípulos estavam atravessando o mar e uma grande tempestade veio e afligiu eles dentro do barco. E eles começaram a ficar desesperados e lembraram que tinha um homem, Jesus Cristo, deitado na proa do barco dormindo. Agora eu te pergunto, por que Jesus estava dormindo no meio do caos? Por que Jesus dormia no meio do caos? Porque ele sabe até hoje, ele sabia naquele dia, ele sabe até hoje que o caos não é maior do que ele. Não há caos na nossa vida, não há caos mental, não há caos no nosso organismo, não há caos dentro da nossa família, não há caos na nossa sociedade que pode se comparar ao tamanho do poder de Cristo. Então Jesus levanta e ele diz o quê? Vocês são homens de pouca fé, porque era só vocês terem estendido a mão para o mar, para o vento, e ele tinha se acalmado. Ou seja, antes de repreender o mar e o vento, ele repreende os próprios discípulos. Nós queremos muitas vezes que Deus resolva o nosso problema, mas nós não queremos que Deus resolva o problema dentro de nós. Quando Jesus vem para nos repreender, nós dizemos, não gosto. Nós queremos mais um gênio da lâmpada que só te pergunta o que você quer. Mas que quando Ele nos deixa passar por dificuldades, nós corremos dele em vez de correr para Ele. Por isso que recomeçar é difícil. Porque você começa, você constrói, você vai até certo momento, e aí do nada, tudo aquilo que você faz, aquele castelinho de areia mais bonitinho que você construiu pertinho do mar,
vem uma onda de tsunami, vai e leva ele embora. E aí você fala, cara, eu gastei quanto tempo da minha vida, quantos neurônios eu queimei para fazer isso, meu ânimo, meu tempo, eu me dediquei a isso. E aí vem uma adversidade e acaba com o meu sonho. E muitas vezes, nós ao invés de tentarmos juntar tudo aquilo e tentar fazer de novo, nós paramos. Nós paramos. Por quê? Porque nós sabemos que é mais confortável ficar parado. Mas eu não quero, a palavra hoje não é para você ficar parado. Eu quero te estimular, por meio do Espírito Santo, a voltar a caminhar. Volte a caminhar. Volte a acreditar. Volte a fazer o bem para as pessoas que estão ao seu redor. Não importa se alguém um dia pisou no seu calo. Não importa se alguém um dia te magoou, te decepcionou. Volte a fazer o bem para essas pessoas. Volte porque quando nós fazemos o bem para as pessoas, nós estamos fazendo o bem para nós mesmos. Nós estamos fazendo o bem para nós mesmos. Vários homens, grandes homens da Bíblia, da história da humanidade, que o Senhor levantou, foram homens que tiveram que recomeçar. Foram homens que em determinado momento da sua caminhada, eles tiveram que parar e recomeçar. E recomeçaram respaldados em Jesus Cristo. Existia um homem em Israel que tinha vários irmãos, filho de Jacó. O filho qual Jacó mais amava, quem era ele? José. Jacó amava tanto José que fez uma túnica totalmente colorida para ele, só ele tinha essa túnica. Era o filho da velhice de Jacó e ele tinha um prazer enorme de cuidar de José. Até que um dia, José, como um pastor, e tinha irmãos que também eram pastores, todos eles trabalhavam como pastores, eles estavam apacentando o rebanho de Jacó. Quem já leu essa passagem, amém? Quem já escutou isso? Eles estavam apacentando o rebanho de Jacó, os irmãos de José, e José não foi, só que eles estavam demorando, aí Jacó fala assim, vai lá atrás de seus irmãos, leva para eles comida e tudo. E ele vai até os irmãos. Eu quero que você entenda uma coisa. Você quer saber se um pastor, né? Porque José, o que José acontecia na vida de José constantemente? José sonhava, José tinha sonhos, José era esperançoso. Você quer saber se um pastor é um pastor que ainda ama o Senhor ou um pastor que já deixou de amar o Senhor há muito tempo? É se esse pastor sonha ou se ele não sonha. Porque os irmãos de José, nenhum tinham sonhos. Mas José tinha sonhos. E José acreditava nos seus sonhos. Ele sonhou que os feixes dos irmãos se dobravam perante ele, que as estrelas, que o sol e a lua se dobravam perante ele. E ele acreditava no sonho porque ele sabia que era da parte de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus te deu alguma coisa, se Deus te deu um sonho, se Deus liberou sobre você uma palavra, se Deus fez uma promessa, se agarre a ela, porque não importa o que sua mãe pense, o que o seu pai pense, o que o seu filho pense, não importa o que o seu melhor amigo pense, não importa o que as pessoas que te odeiam pensem, mas se foi Deus que falou, Ele já estabeleceu. Um dia eu estava conversando com o Júnior e ele me falou uma coisa muito bonita que eu não esqueci, né, Júnior? Que, como é? Que a gente não vai viver o que Deus tem preparado, né? Mas a gente já vai viver o que Deus preparou para nós, né? Ele não prepara as coisas, ele prepara a gente para as coisas que já estão prontas. Já está pronto. Por quê? Porque se Ele fez isso, porque se Ele já desenhou, vai acontecer. Ele não erra. Sabe, o meu Deus nunca errou, até agora Ele nunca errou. Por que Ele vai começar a errar agora? Não faz sentido. Então José, todo mundo sabe, José é vendido pelos irmãos, José vai para a casa de Potifar, recomeça, ganha destaque na casa de Potifar, é traído, é preso injustamente, ele cai de novo, tem um sonho de um copeiro e de um padeiro, ele interpreta os dois, e aí ele fica preso lá, porque o copeiro esqueceu de avisar, poxa vida, cara, eu devia ter falado para ele, eu devia ter falado, até que um dia Faraó sonha, e ele se lembra então, poxa, tem um menino lá, na prisão. E aí José recomeça de novo, e ele vai de novo. Até que no fim da vida de José, o que acontece? O Faraó fala assim, José, depois de mim você que manda nisso tudo aqui.
Depois de mim é você que manda e desmanda. Se você disser, ok. Se você não disser, não vai para frente. José é aquele que administra o Egito e passa pela fome. O Egito não passa fome, o resto do mundo todo passando fome, mas o Egito não passa porque tinha um homem de Deus lá. Mas eu te pergunto, se José tivesse desistido na casa de Potifar, e se José tivesse desistido quando os irmãos dele tinham vendido ele? E se José tivesse começado a reclamar, José tivesse ficado parado, ele falasse, não, tudo bem, eu morro aqui na prisão mesmo, ele não tinha vivido as promessas do Senhor. E eu sei que quando o meu Senhor cumpre, como o meu Senhor promete, Ele cumpre. Sabe o que a palavra do Senhor diz? Que Ele é fiel não só para começar a boa obra, mas é fiel também para cumpri-la. Eu tenho certeza que você é cheio de dons, que você é cheio de esperança, ou você tem algum sonho, ou você tem alguma meta, ou você tem algo dentro de você que te faz olhar para frente. Estou errado? Não, né? Eu sei que cada um de nós temos anseios, nós temos esperança. Mas eu quero te dizer uma coisa. Tudo isso que tem dentro do seu coração, planejado, só vai para frente se você entregar ao Senhor Jesus. Se nós fizermos tudo pela força do nosso braço, se nós formos do jeito que nós pensamos, se nós traçarmos do jeito que nós pensamos, não vai dar certo. Porque aquele que um dia levantou a mão e aceitou Jesus como o seu amor eterno, aquele que você se entregou para Ele, entregou sua vida para Ele, saiba que você está entrelaçado a Ele. Então, não tem como. Você só vai fazer se Ele estiver com você. Se Ele não estiver com você, você vai dar murro em ponta de faca. Agora, por que é importante recomeçar? Por quê? Porque nós temos a oportunidade de redescobrir o poder de Deus toda vez que nós recomeçamos. Toda vez que nós levantamos a poeira e recomeçamos, nós dizemos, o Senhor é forte, o Senhor vai continuar fazendo por mim. Deixa eu te dizer uma coisa, José estava na cisterna. E um dia ele foi parar dentro da casa mais poderosa do Egito. Do outro dia, dessa casa ele estava numa prisão. E depois ele foi parar dentro da administração, no palácio do Egito. Olha só, quando o cerco da Babilônia chegou até Israel, a Babilônia queria jovens que tivessem sabedoria e tivessem força, para que eles pudessem ser levados ao exílio. Então Nabucodonosor levou aqueles jovens para o exílio, e dentre eles haviam 4 jovens: Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Esses 4 jovens não se comprometeram com o juízo de Satanás, mas eles transformaram dentro do quintal de Satanás. Já viu que eu fui no terreno do inimigo? Tomei tudo que ele me roubou? É o hino desses 4 jovens, desses 4 meninos. Os caras eram tão ousados que eles arrombou a porta do capeta, entrou dentro da casa do capeta e falou assim: capeta, você tem poder nem dentro da sua casa, cara. Vou te mostrar que até aqui Deus manda, cara. Tanto que você não tem poder. Dentro da Babilônia, cara, o reinado mais pecaminoso da época, e tido como mais poderoso perante os homens, esses 4 jovens transformaram aquela situação. Se todo tipo de capeta gritava lá na Babilônia, é morte, é morte, é morte, eles manifestaram vida lá dentro. Se não tinha esperança, eles trouxeram uma luz. Nabucodonosor se achando tal, né, cara? Ah, eu sou Cristiano Ronaldo, vou fazer uma estátua aqui pra mim, cara. O Cristiano Ronaldo tem uma estátua, né, velho? O Ibrahimovic tem uma estátua. Acabaram com a estátua do Ibrahimovic esses dias, você viu? Acabou que derrubou, arrancou a cabeça. Mas, enfim, né, velho? G1 aqui na pregação. Nabucodonosor fez a estátua dele lá, cara. Vai tocar trombeta, vocês vão abaixar e vão adorar. Eu imagino só os 3 pensando. Não vai, Abednego? Vai. Certinho. Vai, tá certo.
Tá certo, vai acontecer. E aí toca o negócio lá. Eu não sei o barulho da trombeta. Faz o barulho da trombeta aí. Ciro Gomes? Sino. Ah. Mas aí toca a trombeta lá, cara. No momento de todo mundo se abaixar. Já viu quando eu me sinto assim, cara, no momento da oferta? Quando todo mundo senta, só fica eu lá em pé, fraga. Tipo, aí eu olho pra trás, todo mundo sentado. Quem já passou por isso? É ruim, né, velho? Sem graça, né? E os caras lá ficou em pé, velho. Todo mundo lá prostrado. Todo mundo lá igual o burro lá. É igual um burrinho lá, baixando a cabeça. Só os três lá. Ih, o que tá acontecendo aqui, velho? Esses caras tá arrumando. Maluco. Os caras tá doido. Aí eu imagino Nabucodonosor, tipo, lá em cima, lá na janela do prédio, lá, olhando lá de cima. Assim, uai, velho. Porque os meninos não é surdo, né? O que eu falei. Era pra eles abaixar. Toca de novo. Né? Tá lá eu pro Nabucodonosor lá. Fazer com o dedo assim. Opa, Né? suave. Vem cá, meu filho, vamos trocar um lero aqui. Até que Nabucodonosor fala, peraí, por que ele não tá... Vamos lá ver. Vocês têm problema? O que vocês estão arrumando? O que vocês estão arrumando? Não, rei, é o seguinte, a gente não se prostra a outro Deus se não for o nosso Deus de Israel. Aí, o que acontece? Eu tava vendo uma série, só que começou a zoar muito Jesus e eu não gostei. Mas chama American Gods. Quem já viu American Gods? Eu não vi não, mas... Mas a temática é muito legal, cara. É tipo assim, os deuses da antiguidade, Thor, Odin, os deuses da antiguidade, eles estão numa guerra com os deuses atuais. E a série te faz refletir sobre algumas coisas, você fala, velho, tem muita razão. Que Deus atuais? Tipo a tecnologia. Quanto tempo você passa de frente com o celular? Então, quanto tempo você passa ali conectado no computador, ou sei lá. Por quê? Porque nós falamos assim, não, eu não adoro outro Deus a não ser o meu Deus. Mas o nosso tempo nós dedicamos a quem? Nós passamos o tempo a sós com o quê? O que nós andamos vendo no nosso secreto? O que nós andamos comentando nas nossas rodas de amigos? Qual é o nosso pensamento quando nós estamos sozinhos? Tudo isso te identifica e evidencia quem você tem adorado. Não, João, mas de vez em quando é normal. Talvez de vez em quando pisar no inferno seja normal também. Não sei, eu não quero experimentar. É ou não é? Porque hoje a gente vê um evangelho que é muito assim, não, Jesus te aceita. Não. Não, tá de boa. Não. Jesus te aceita, eu sei que tem que aceitá-lo. Problema não. Problema não. Romanos 8. Romanos 8, ué. O evangelho de Romanos 8. Agora, se o evangelho não faz uma transformação em mim, eu não estou no evangelho correto. Se o evangelho não me corta, se eu não penso duas vezes antes de fazer alguma coisa, porque eu amo o meu Deus, a que Deus eu tenho servido? A qual Deus? Porque se hoje o evangelho que é pregado hoje fosse pregado para Sadraque, Mesaque e Abednego, ia ser mais ou menos assim, não, pode prostrar, Deus te perdoa. Não, se prostra, problema não, cara, é só uma prostradinha. Só pra não morrer. É tipo sentar, cara, é tipo dar uma descansadinha, cara. É só isso, velho. Normal, ué. Entendeu? Descansa um pouquinho aí. Finge que você tá descansando. Suco de vaca. Foi, entendeu? Amém, cara. Não, isso não é evangelho, gente. Evangelho é diferença. Evangelho é manifestar a diferença. E aí eles ficaram lá igual um bambu lá, ó. Não vou. Eu não adoro outro Deus se não for o Deus de Israel. Eu saí de Israel, mas Israel não saiu de mim. O que acontece, todo mundo sabe. Os três é jogado aonde? Micro-ondas. Não é? Lá no super forno do
Padaria, pão integral. Super fã da Polishop. Jogou eles lá, vai fazer pão desses meninos. Não, mas peraí, aquece 7 vezes mais. Cara, sabe o que a Bíblia diz? Que os soldados de Nabucodonosor que jogaram os 3 lá dentro, o que aconteceu com eles? Só de chegar perto, morreram. Os 3 foram lá, solta o forró aí. Lá dentro, cara. E dançou lá dentro, e andou lá dentro. E Nabucodonosor olhou, cara, mas eu joguei quantos lá? Foi 3. Eu não joguei 3, por que eu tô vendo 4? Deixa eu falar uma coisa. Jesus não é só o seu Jesus no momento da tranquilidade, né? Quando tá tudo bem. Sabe qual que é a diferença de Jesus para os demais deuses de toda a história? É porque no momento que você tá bem, Jesus te dá a mão e te passa assim, tamo junto. No momento que você tá destruído, Jesus fala assim, tamo junto. Deixa eu te falar uma coisa dos cravos. Quando os cravos foram pregados na mão de Jesus, foi para que ele nunca mais soltasse a nossa mão. Ah, João, como assim? Como assim? Porque o cravo era para quem? A cruz era para quem? Então, a mão era de quem que tinha que estar lá? A minha. Então, quando ele foi pregado, quando a mão dele foi pregada, ele se pregou na minha mão. Ele se pregou junto com a minha mão. Junto com a minha. Por isso que tem uma passagem de livro que diz assim, se você passar pelo mar, você não vai se afogar. E se passar pelo fogo, você não vai se queimar. Porque Jesus está conosco independentemente da situação, amém? Amém. Independentemente do que estiver acontecendo, Jesus está com a gente. Está conosco. Se você precisa hoje recomeçar, saiba que aquele que deu start no mundo, ele vai recomeçar com você. Aquele que começou o mundo. Aquele que antes não tinha nada no mundo. Ele disse, haja e ouve. E ageu, né, como eles dizem. Ageu. E ageu. Ele vai recomeçar com você. Ele vai recomeçar com você. Só para não ficar na metade da história, os meninos saem de dentro da fornalha. Nabucodonosor fala assim, o que aconteceu aqui, mano? O que é isso aqui? E aí, o que acontece? Pera aí. Não vai se adorar outro Deus que não seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. É proibido adorar outro Deus. Sabe, eu sei que... Ai, João, mas... Cara, hoje eu entrei pro meu quarto, vou contar isso pra vocês. Fui orar, cara. Deus prometeu tanta coisa pro Abacuque, velho, que eu, se eu contar, eu não posso contar, tá? Se eu contar, não posso contar, mano. Se eu falasse aqui, velho, vocês iam falar... Vocês iam gritar truque, eu ia pedir 6, vocês iam pedir 9, eu ia pedir 12. Eu ia pedir 12. Zap. Se mostrar o zap, 7 qual? Só que eu posso dizer só uma coisa pra vocês. Confia. Confia. Que isso aqui é da parte de Deus, não é da nossa. Que esse projeto nasceu no coração do Senhor, é do Senhor, não é nosso. Então quando é dele, vai pra frente. Olha o que Gamaliel falou com as pessoas que queriam matar os apóstolos depois que Jesus voltou pro céu e eles estavam pregando pra geral. Gente, se isso for de Deus, vocês podem matar eles, mas vai continuar. Se isso não for, deixa eles. Uma hora acaba. Uma hora acaba. Se isso não for de Deus, acaba. Acabou? Se tivesse acabado, nós não estaríamos aqui. Passa 2021. Pois é. Porque era de Deus. Então, quando é algo de Deus, da parte de Deus, cresce, multiplica, ganha forma. É extraordinário. Não é? A gente não está reunindo aqui para fazer um clubinho social, né? Jogar um papinho fora. Não, nós estamos aqui guerreando contra as forças satânicas. Engrandecendo o nome do Senhor. Nós estamos aqui no meio de um lugar que deve ser que rola o que de droga aqui, galera? O que rola de tráfico aqui, galera? Sei lá o que já aconteceu nesse lugar aqui, mano. Quero nem pensar, mano. Mas por quê? Nós estamos estabelecendo o reino do Senhor aqui. Hoje é dia o quê? 8? Estamos recomeçando. E que fique marcado na história que nós nunca vamos deixar de amar Jesus Cristo, amém?